Você não precisa ser um especialista para montar um orçamento. Vou te ensinar a construir um orçamento anual que funciona no mundo real. O que você precisa ter é coerência em entender o seu histórico e para onde a sua empresa está indo. Qual que é uma estrutura básica de um orçamento? Então, é previsão de vendas. Como que eu calculo a minha previsão de vendas? Baseada no meu histórico. Então, se o ano passado eu vendi 100 mil reais por mês, qual a minha previsão de vendas desse mês? Quais são os meses que eu tenho mais sazonalidade ou redução? Depende do produto, janeiro eu vendo menos. Então você já tem um histórico dos outros anos. Então crie uma previsão baseada, um orçamento baseado no seu histórico. Quais são os meus custos variáveis? Pô, eu já sei, por exemplo, que o 13º vence em novembro e dezembro. Eu sei que eu tenho que pagar férias dos funcionários, então eu programo isso. Qual a melhor data? Por exemplo, tem uma baixa de vendas em janeiro, então talvez seja interessante eu colocar algumas pessoas de férias. E para isso eu programo, eu monto um orçamento, onde eu separo um dinheiro mensalmente para quando eu chegar na data do pagamento eu já tenho esse dinheiro. Então eu não desestruturo o meu fluxo de caixa e nem meu capital de giro, conforme a gente já falou nos outros vídeos. Se você não assistiu, vai lá e assiste o vídeo, capital de giro, fluxo de caixa, principalmente. Quais são os meus custos fixos? Ou seja, todo mês eu tenho aluguel, todo mês eu tenho internet, todo mês eu tenho água, todo mês eu tenho luz, condomínio, funcionários, custos, tenho várias coisas que já estão previsíveis, que eles são fixos. O que é um custo fixo? Independente de eu faturar ou não, eu tenho que pagar. Custo variável não. Custo variável ele está ligado à minha venda. Então, se eu vendi, eu vou ter um custo, por exemplo, de aquisição de compras, de material para eu vender. Se eu vendi, isso vai implicar imposto. Agora, se eu não vender, não vai ter imposto. Se eu não vender, provavelmente vou comprar menos. Então, custo variável é tudo que altera de acordo com a venda. Custo fixo é o que eu tenho que pagar independente se a empresa está funcionando ou não. Despesas operacionais é todas as despesas que justamente já está falando operacionais, ou seja, que estão conectadas com a minha operação. Para eu funcionar a operação, eu tenho que ter essas despesas. Então, quais são elas? Então, tudo isso é uma estrutura do orçamento para a gente conseguir montar um mapa anual, né? Por exemplo, investimentos. Dependendo do tipo do seu negócio, você pode ter um investimento mais a longo prazo. No meu caso, por exemplo, escritório de contabilidade, quais são os meus principais investimentos que a gente compra com recorrência? Notebooks, por exemplo. Notebooks, teclado, mouse, por quê? Porque o nosso trabalho ele depende muito do computador, da velocidade da internet. Então eu tenho que ter computadores sempre atualizados, computadores novos. Tributos. Os tributos eles variam, é um custo também variável, porque ele varia de acordo com a venda. Vendi, eu tenho. Não vendi, eu não tenho. Então, vamos pensar aqui. Se eu consigo montar esse mapa de forma anual, previsões de venda, custos, despesas, durante projetado todo o meu ano, o que vai acontecer agora é que, de acordo com a realidade, ou seja, se eu projetei em dezembro, eu estou em janeiro, janeiro eu vou para a realidade. O que aconteceu de fato em janeiro? Então eu tenho um previsto, um orçado, eu tenho um real que aconteceu e eu consigo comparar. Por exemplo, tinha previsto 100 mil de vendas, mas eu vendi só 80. Putz, então o meu orçamento está aqui 20 mil reais abaixo. Nossa, eu tinha previsto X em água e veio 2X e assim por diante. Então eu consigo comparar e fazer uma análise de redução ou de aumento de algum custo, alguma despesa, só que eu só consigo fazer isso quando eu tenho algo que já está previsto, que já está monitorado. Se eu não tenho, eu acho que aquilo é aquilo mesmo. Então é onde as empresas muitas vezes perdem a mão no controle e no monitoramento. E o segundo é criar metas financeiras realistas, que é o que eu expliquei, baseado no histórico. Então não tem como, o ano passado a minha média de faturamento foi 100 mil por mês. Aí esse mês, esse ano eu vou colocar 200. Isso é viável? É possível? É atingível durante o tempo? Porque senão eu estou criando uma ilusão. E aí às vezes tem empresários que até criam essa ilusão tão real que passam a ter despesas e custos de acordo com o faturamento que não existe. E aí eu estou vivendo uma irrealidade. O que é importante a partir de 2026? Quais ajustes eu preciso fazer para a reforma tributária? Então, a partir
do segundo semestre, é imprescindível que se faça uma análise, um planejamento tributário para as mudanças que vão acontecer em 2027. E o ajuste de mercado. Óbvio que acontece tantos fatores externos, tanta mudança, tanta nuance no mercado, que é difícil até de a gente prever, né? A gente, como empresário no Brasil, é desafiador mesmo. A gente já tem que saber quais são as regras, que não são fáceis e são muitas e cada vez mais, mas a gente escolheu esse jogo. Então é importante a gente saber qual o ajuste que está acontecendo no mercado, para onde está indo o mercado onde você atua. E fazer os ajustes sazonais, que foi o que eu falei. Bom, eu já sei, de acordo com o meu histórico, eu já sei qual mês eu vendo mais, qual mês eu vendo menos, onde que estão os gargalos. Por quê? Porque eu tenho que pegar uma média disso para eu conseguir contornar ali um mês no outro. Então isso é importante que faça. Então tudo isso são aspectos que vai trazendo dados para a gente fazer análise e criar novas projeções futuras. O que a gente falou de criar estrutura, né, tanto de despesa quanto pensar em termos de histórico, quais os erros que muitos empresários cometem quando você vai montar um orçamento? Um deles é usar o achismo. Eu acho que esse ano eu acho, não. Pega o histórico anterior e cria uma meta para esse ano. Nós vamos crescer 10%, 20%. Mas a economia está girando assim e tal. Então cria algo que seja mais realista, baseado no seu histórico, quanto você tem crescido nos últimos anos, quais são as possibilidades que você tem, como está o cenário econômico, e aí você cria essa nova meta. Não ignore a inadimplência. A gente tem um vídeo falando sobre isso, sobre processos de controle de inadimplência. Não ignore, se a sua média de inadimplência é, 5%, 10%, considere isso, porque esse dinheiro vai estar fora do seu fluxo de caixa, fora do seu capital de giro. Não revisar mensalmente, ou seja, depois que você tem isso pronto, o orçamento, você projetou num sistema os 12 meses, você compara o que você orçou com a realidade do que aconteceu e vai olhando conta a conta. Putz, eu previ que eu ia vender 100, vendi 80, então o que aconteceu para eu vender 80 a menos? É um cenário econômico? Tá faltando vendedor, não bateu a meta, então eu consigo ter dados para eu analisar e montar uma estratégia para melhorar. E não integrar a contabilidade com o financeiro. A partir de 2026 não tem mais conversa. Se você é um empresário e não tem um financeiro bem estruturado, você não vai ter a contabilidade. E hoje em dia, com toda essa mudança da reforma tributária e o cenário que está se desenhando para os empresários, se você não tiver contabilidade, você não tem nada. Então é imprescindível que você crie uma estrutura financeira e rotina para que você tenha um contábil bem atualizado. Contabilidade daqui para frente, ela vai ditar a regra da sua empresa em vários aspectos. Qual a conclusão? O orçamento é um mapa financeiro do seu ano. Se você ainda não tem um orçamento, não tem um software, igual você tem rotinas financeiras diárias, entre em contato conosco. Vamos fazer um diagnóstico gratuito para entender qual cenário a sua empresa se encontra hoje.